Pode fazer sim, Alice. Professor, Sim. eu não sei se você viu ontem que a UEL liberou a data do vestibular, né? E Ah, umas mudanças na estrutura da prova. E eu queria saber se você está programado assim, ou se você ia fazer tipo uma aula mais ou menos parecida com a que você deu da Unicamp, certo. porque eu tava vendo assim, as pessoas falando assim, que eu acho que vai bastante gente prestar para lá. É. Ô Alicia, que bom que você comentou sobre isso. Eu vou ser franco, eu só vi a notícia de que vai ter uma única fase, mas eu não vi mais detalhes. A gente pode deixar combinado de ter uma aula sobre a UEL. Você sabe me informar já de antemão se a data que ficou definida ela dá conflito com alguma outra prova? Então, é que como vai ser em março, eu não ouvi ninguém, nada assim Ah, parecido. entendi. Eles Que a estenderam maioria a vai ser em janeiro, aplicação, né, fevereiro. mais para março. Ah, tudo bem. É, Mas vamos isso. organizar sim. Eu vou dar uma verificada no que eles divulgaram de informação e aí a gente organiza uma aula temática com a UEL, tá bom? Obrigado, Alicia. E aí a gente Ah, faz sim, tá? obrigada eu, A gente professor. coloca no Obrigada. programa aí das aulas Aham. um dia para a gente conversar sobre a UEL enquanto prova, né? Porque por mais que eles tenham decidido fazer numa fase única, muito provavelmente o modelo de prova que eles vão adotar vai ser parecido com o que eles já fazem quando seria a primeira fase, né? Que seria talvez a prova objetiva. Talvez só com a diferença de que nesse dia eles vão ter que incluir a redação, coisa que eu acho que só acontecia na segunda fase, porque a Sim, redação dificilmente, né, abririam mão. é. Sim, e a diferença também é que antes tinha 60 questões e agora vão ter 50. Isso, legal. Mas de Então, aí resto eu é vou, a mesma vou coisa. dar uma olhada nas notícias, no que eles colocaram, né, de informação e tudo mais. Aí eu vou juntar com a experiência que eu tenho, com as informações que eu tenho referentes aos vestibulares anteriores da UEL e a gente monta uma aula, faz uma conversa mais específica, tá bom? Tá bom, professor, obrigada, viu? Imagina, imagina, eu que agradeço. Então tá bom, Isabela, pode ficar tranquila que a gente faz sim, tá? Deixa eu enquanto a gente aguarda mais uns 2 minutinhos antes de começar de fato. Eu vou aqui só já anotar a presença de vocês que estão aqui, Alicia, Isabela e Maria Clara. Que eu tenho aqui uma planilha com os nomes de vocês. Hoje, gente, só para justificar, eu precisei antecipar o horário da nossa aula porque eu tenho um retorno médico e eu não consegui outro horário, deu conflito com o horário de vocês. Então eu vou terminar a aula aqui e correr para o médico. Então, infelizmente, hoje especificamente a gente vai ter aula um pouquinho mais cedo. Não sei, deve ter ficado corrido para vocês. Eu não sei se vocês tiveram aula até meio-dia e 15, né? Então é difícil, mas é corrido mesmo. Vou aguardar só mais um minutinho. E aí a gente começa um papo sobre o Enem. Bom, vamos começando aqui, né? Queria aproveitar para agradecer o carinho de vocês ontem, viu? Ontem eu fiquei mais velho. Quer dizer, a gente fica mais velho continuamente, né? Mas a data do aniversário lembra a gente um pouco isso, né? Todo ano.
a gente tem um momento para fazer essa reflexão de que a vida tá caminhando, né? E ontem foi esse dia para mim. Então, muito obrigado, viu? Vocês são muito importantes para mim. Eu queria que vocês soubessem disso. É muito bom ter esses momentos enfim, de carinho. E eu queria dizer para vocês que ele é mútuo, viu? Saber aqui que toda sexta-feira vocês têm essa disposição para me ouvir, né? De estar aqui passando um tempo da vida de vocês comigo. Isso para mim é muito importante, tá? Então vamos lá. Hoje a proposta da nossa conversa é voltada para o Enem, que não preciso nem falar da importância, né, dessa oportunidade de ingresso no ensino superior via Enem. E eu queria aqui desenvolver com vocês um pouco das ideias que eu tenho sobre o Enem e que eu fui, enfim, até hoje entendendo como é que funciona, né? Eu não vou assim disfarçar para vocês o fato de que eu já dei uma aula sobre o Enem para a turma do cursinho. E aí eu aproveitei aqui e deixei o slide com os tópicos que eu acabei tratando para eles e eu vou compartilhar com vocês agora, para a gente poder otimizar a nossa aula, tá? Então, os tópicos que eu fui escrevendo ao longo da aula que já foi dada sobre o Enem, eu reuni aqui e, é claro, eu vou expandir e explicar cada um deles, tá? Mas aí vai acabar servindo como um roteiro e aí, como eu estou dizendo, eu acho que isso pode ajudar a gente a ter uma aula mais fluida, tá? Então, assim, eu entendo que o Enem hoje é uma prova, hoje não, né? Desde 2009, quando o Enem foi organizado nesse formato, com 2 dias de prova, com um total de 180 questões, a gente entende que o Enem é uma prova que a gente chama de prova maratona. Por que é uma prova maratona, gente? Porque se você parar para pensar, você tem um número enorme de questões para ser feitas num tempo muito curto, né? Então, isso é muito difícil de você imaginar ir muito bem, assim, de você tentar gabaritar essa prova, né? A gente tem que fugir aqui um pouco daquele conceito de escola, de que você consegue tirar 10 numa prova, né? A gente fica com essa falsa ideia quando vai fazer vestibulares, a gente acha que tem que ser capaz de desenvolver no vestibular a mesma qualidade que a gente tem ou a mesma capacidade que a gente tem na escola. Prova de escola é uma coisa, prova de vestibular é outra. Então não posso imaginar que sejam provas do mesmo tipo e que eu posso chegar praticamente a acertar tudo. E isso no Enem fica mais evidente, tá? Então, assim, por ser uma prova maratona, o que eu completaria aqui então, né? Como eu estou dizendo para vocês, né? É, deixar a falsa ideia de que é possível acertar tudo de tudo, né? Quando eu digo aqui tudo de tudo, vou colocar entre aspas, porque tem gente que acha que vai pro Enem é, e ele vai conseguir fazer todas as questões, entendeu? Que ele vai acertar tudo. Então veja, isso aqui não é possível, tá? E outra coisa, com base nessa consciência, você já sabe que você pode, portanto, você tem que construir, tem que estabelecer um planejamento, né, de resolução dessa prova para cada domingo. Isso é o que eu de fato acredito, sabe? Não adianta você ir lá na prova sem ter um plano pré-estabelecido e chegar lá e falar assim, eu vou fazer aqui, vamos ver o que é que vai dar. Não dá para fazer isso. Você tem que se planejar, uma vez que você já sabe que o tempo é muito curto. Vocês que estão aqui participando da aula hoje, já fizeram o Enem como treineiro no ano passado? Vocês podem me responder só se sim ou se não. Alicia, Maria Clara e Isabela, sim. Vocês têm a memória da relação que vocês tiveram com o tempo nessa prova? Se vocês tiveram o tempo que vocês queriam ou se faltou tempo, entendeu? Eu queria saber isso de vocês. Como é que foi a relação de vocês com o tempo de prova? Às vezes você pode até responder assim, Rogério, o tempo deu porque eu não sabia todos os assuntos e aí eu fui chutando. Isso também é possível, mas
Será que agora com vocês na terceira série foi isso, Alicia? Isso não é. A Maria Clara colocou que terminou em cima da hora. Então, assim, quando a gente está na segunda série do ensino médio, às vezes a gente não sabe todos os temas, entendeu? A gente olha para uma questão, a gente fala assim, nossa, eu acho que eu nem estudei isso. E aí você não tem muito o que fazer, você chuta. E aí o tempo, assim, ele não é uma coisa muito difícil de lidar. Por outro lado, às vezes, dependendo de como você faz a prova, como ela é muito extensa, como ela é do tipo maratona, você tem uma falta do tempo, certo? Então, assim, vamos partir dessa ideia, que a relação com o tempo ela é muito difícil no Enem, você tem que saber organizar o seu tempo, tá? Então, veja, esse planejamento que eu estou sugerindo que você deve fazer para cada domingo, ele está principalmente em função do quê? Em função do tempo, né? E do cansaço. Você sabe, gente, que o cansaço é fato nessa prova, na é verdade? Você vai chegar uma hora que você vai cansar, não vai? Então, se você não tiver um plano que considere esses dois fatores, uma vez que é uma prova longa, uma prova cansativa, uma prova extensa, uma prova do tipo maratona, se você não fizer essa organização, o seu resultado é pior, né? Então, veja, é, passando aqui para as ideias do segundo tópico, veja, o que eu sugeriria para vocês, e vocês que estão acompanhando esse curso aqui, não vão ter dificuldades de lembrar o que eu tenho chamado quali e o que eu tenho chamado de quanti, certo? O primeiro domingo é uma prova mais qualitativa, porque ela é mais analítica, ela tem aquelas questões de que matérias? São as questões por que ela é analítica? Ela é a prova de linguagens, mais o que ciências humanas. Então a gente viu lá naquela nossa régua das disciplinas que esse pacote é um pacote quali. Nós já discutimos numa aula aqui também a ideia do protocolo de resolução, que tinha a função de fazer a prova rodar e você toma decisões, né? Então, especificamente na prova qualitativa, você até pode tentar fazer tudo de tudo, né? Então aqui, ó, excepcionalmente, nesse domingo é possível arriscar, tentar fazer tudo de tudo. Ou, melhor dizendo, né, arriscar fazer tudo de tudo. Ou tentar, né? Acho que assim fica mais correto gramaticalmente, né? Então, excepcionalmente, nesse domingo, vou até colocar isso aqui em vermelho. Rogerinho, mas por que eu poderia ser capaz de fazer nesse domingo tudo? Justamente porque a gente já viu, essa prova é a prova analítica, é aquela que você lê e toma a decisão. E se você não sabe, você tem o seu protocolo para poder tomar a decisão de como você vai proceder, se você ficou em dúvida entre duas, dúvida entre três, etc. Então isso já foi discutido aqui, eu não vou reinventar aqui a discussão e fazer tudo de novo. Nós já tivemos essa conversa. Então, se você consegue buscar na sua memória o que eu expliquei a respeito do protocolo de resolução de questões qualitativas, você está entendendo o que eu estou falando. Naquele método de resolução, você faz a prova rodar. Aí dá para você tentar arriscar esse método para esse domingo. Por outro lado, no segundo domingo, isso não dá para fazer. O primeiro domingo, ele é uma prova quali, né? Como eu estou dizendo, que é uma prova analítica, é uma prova qualitativa. Já o segundo domingo é um domingo quanti. Quando eu penso nesse domingo quantitativo, que é aquela prova que eu tenho que fazer conta muitas vezes, eu tenho que, enfim, fazer linhas de raciocínio de causa e consequência, eu estou falando de uma prova mais sintética, que exige construção, que exige produção, que exige síntese. Então, para esse tipo de prova, eu sugeriria que você fizesse primeiro uma triagem das questões.
Eu não pegaria o meu caderno de prova no segundo domingo e já começaria questão 1, aí eu tento fazer questão 2, questão 3, isso não seria legal. Então aqui é como se eu dissesse assim, ó, por essa característica, a coisa que eu faria é, primeira noção que você tem que fazer, que você deveria ter, não fazer uma resolução, ou melhor dizendo, não fazer não adotar uma resolução linear. O que é isso? Tá? O que é não adotar uma resolução linear? É justamente fugir dessa lógica do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é fazer na sequência a prova. Tá? Aqui é não adote isso, não faça. Não faça que não vai dar certo. Não adotar essa resolução linear. Por quê? Aqui eu sugiro que você faça uma triagem. Você olhe questão por questão antes de fazer e determine para você se aquilo é fácil, se aquilo é médio ou se aquilo é difícil. Rogério, como assim? Não vai ter nesse dia que essa prova aqui é uma prova sintética. Ela é a prova que vai tratar de que áreas do conhecimento. A primeira parte normalmente é a prova de ciências da natureza e depois você vai ter um caderno só com questões de matemática, não é isso? Então nesse domingo você vai pegar a parte, por exemplo, de ciências da natureza, vai olhar questão por questão, não é ler literalmente, é olhar, bater o olho assim na questão e dizer assim, ah, essa questão aqui eu estou vendo que ela é de biologia e ela trata de genética. Isso dentro de você gera uma impressão, uma sensação, se é fácil, médio ou difícil. E é claro que essa impressão depende do seu histórico enquanto estudante. Se você se dedicou, se você estudou, você vai estar um pouco tranquila em relação àquele assunto e você pode considerar aquela questão fácil ou média. Se você olha para aquele assunto e você fala assim, nossa, isso aqui é um assunto muito difícil e do jeito que eu estou vendo que a questão está aqui vai dar muito trabalho para eu fazer. Aí você classifica como difícil. Essa classificação significaria você colocar a letra F, a letra M ou a letra D escrita do lado ali da questão, rapidamente. Aí você vai dizer assim, ué, mas isso não vai demorar muito tempo? Não, gente. Normalmente isso daqui leva para cada questão, bater o olho e marcar a letra, algo em torno de 7 segundos para cada questão. Então, no total, se eu multiplicasse aqui para você ter uma noção de tempo, mais ou menos 7 segundos vezes, nesse dia você vai ter 90 questões. Isso vai dar um total de 630 segundos, que se eu divido por 60, eu tenho uma noção de que as minhas classificações da prova toda, entre matemática e ciências da natureza, vão demorar um pouco mais do que 10 minutos do meu tempo de prova nesse dia. E eu acredito que esses 10, 11, 12 minutos que você possa usar para fazer uma classificação prévia, eles mais ajudam do que atrapalham. Eles mais organizam a sua resolução naquele momento do que te fazem perder tempo. Entende? Então, você, claro, depois que fez essa triagem, você passa a resolução das fáceis primeiro. Você não vai fazer primeiro as difíceis. Aliás, as difíceis você vai chutar. Né? Depois que você tentou fazer as fáceis, e aí veja, você vai fazer procurando aquelas que você marcou F, de fácil. E aí não é uma resolução linear, concorda? Depois que você tiver feito questões mais fáceis, aí você passa a resolução de questões médias. E aí depois você faz, né, fazer o chute colocado da alternativa que menos apareceu até então em todas as que você marcou como difíceis. Vocês sabem o que significa chute colocado? Eu já comentei isso com vocês aqui em algum momento. Responde aí para mim. Vocês sabem o que é chute colocado? Não? Eu vou explicar então, tá? É assim, ó. Então, eu vou fazer aqui um esclarecimento, viu, Maria Clara? Ó, é assim, ó. Você está no segundo domingo, por exemplo, é o dia que você vai ter a prova de ciências da natureza e a prova de matemática.
Dentro da prova de ciências da natureza, você vai ter. Eu já tinha, mas não tem problema, a gente relembra aqui, tá? Ó, você, dentro da prova de ciências da natureza, vai ter um total de 45 questões. Mas como eu disse para vocês, é muito difícil você conseguir fazer todas aqui, porque as questões não são muito simples de serem feitas, tá? Então, dentro dessas 45, você vai fazer aquela classificação entre fácil, médio e difícil. Suponha que na sua classificação, você das 45 questões, disse que, por exemplo, 10 são difíceis, você mais ou menos estabeleceu que, vou aqui tentar chutar um valor, tá? Ficou 35, então, deixa eu pensar aqui, suponha que você tenha classificado 20 como médias e 15 como fáceis, mais ou menos, tá? Só para você ter uma noção, a soma aqui vai voltar a dar 45, certo? Aí na sua tentativa de você fazer, você faz as 15 fáceis que você classificou, você faz as 20 médias e essas aqui que sobraram, que você tinha deixado D de difícil, você pode evitar, você não necessariamente vai fazer, você vai simplesmente chutar. Essa daqui você chuta. Só que aí como que você vai chutar? Primeiro você vai pegar todas essas que você fez e vai contar quantas alternativas você tinha marcado de A, quantas de B, quantas de C, quantas de D e quantas de E. Veja, se eu fiz 35 questões, eu vou inventar aqui, tá? Suponha que eu tivesse marcado 7 letras A, 6 letras B, 8 letras C, 5 letras D e deixa eu ver aqui no total quanto que está dando já. 15, 26 para 35, 26 para 35 vai dar 9, é isso? Né? Se eu fizer essa soma aqui, eu volto a ter os 35 que eu já teria feito aqui, acho que dá, né? Ó, 15, 20 com mais 15 dá 35. Isso aqui é um exemplo, tá? Isso aqui é só um exemplo. Suponha que você conte quantas alternativas você marcou. E aí nessa contagem deu isso. Olha, eu fiz, e aí na minha resolução deu 7 letras A, 6 letras B, 8 C, 5 D e 9 E. Qual que apareceu menos de todas? Essa daqui, ó. A letra D na sua resolução apareceu menos. Ou seja, essas 10 que você deixou para chutar, você vai chutar toda ela em qual? Todas elas você vai chutar na alternativa D. Por quê? Porque ela teria sido a que apareceu menos na sua resolução. Entendeu? É isso o que eu chamo de chute colocado. Como ela apareceu menos até então, você vai chutar nela. Aí você vai dizer assim, ué, Rogério, mas por que que eu devo fazer isso? Qual é a lógica de fazer isso? Eu vou aqui pegar e vou provar para vocês porque que isso pode ser feito, ó. Eu vou pegar, vou abrir aqui um gabarito de uma prova do Enem do ano passado, por exemplo, tá? Eu vou abrir aqui um site que tem um gabarito do Enem do ano passado. Por exemplo, aqui, ó. Eu venho aqui, vou escrever resolução comentada e vou abrir aqui o do Enem. Eu vou pegar as alternativas que serviram como resposta no segundo dia da prova que foi do ano passado, em 2019. Então eu vou copiar aqui as respostas, tá? Da prova toda, tá certo? Na verdade, eu deveria pegar as primeiras 45, né, para representar o que seria a primeira parte da prova, tá? É que na verdade eu fiz aqui como se fosse para, como eu posso dizer, na minha explicação eu fiz como se fosse só para a prova de ciências da natureza, né? Mas se eu duplicasse o valor, você pode pegar isso aqui na verdade para a prova toda, né? Porque eu também vou ter aqui as minhas 45 questões de matemática,
que eu vou classificar como fácil, média ou difícil, ou seja, eu vou repetir todo o processo para matemática também, tá? Suponha que quando eu fiz o processo para matemática também, e aí eu vou ampliar aqui os valores, no final das contas, para a prova toda, se eu pensasse na prova toda e não somente na prova de ciências da natureza, eu vou duplicar aqui os valores, né? Então suponha que eu tivesse marcado 14 letras A's, 12 letras B's, 16 C's, 10 D's e 18 E's, tá? Então suponha que eu tivesse marcado isso quando eu fiz as duas provas, tanto a de ciências da natureza quanto a de matemática. Então isso aqui para a prova toda. Isso daqui vai dar um total de, se você fizer a conta aqui, pelo que eu estou observando, eu teria que ter feito aqui 70 questões, de verdade, né? Teria feito 70, tá? E 20 eu vou chutar. Então o meu chute, nesse caso, pensando na prova toda, seria para a prova toda chutar na alternativa D, quantas questões você chutaria para a prova toda? Você chutaria 20 questões, você chutaria na D, tá? E eu estou querendo dizer para vocês que, por mais que isso pareça estranho, você marcar em 20 questões a letra D, depois daquelas que você já fez, você fala assim, nossa, mas eu vou deixar tantas letras D assim? Ué, se você olha naquelas que você já fez, foi aquela que apareceu menos. Então você estabelece o chute naquela que apareceu menos, porque provavelmente no gabarito oficial vai ter mais questões D que você não sabe quais são, mas que elas estão distribuídas naquelas que são aquelas que você considerou como difíceis, não é verdade? Então veja, quando eu faço isso que eu estou comentando com vocês aqui, ó, que eu pego todas as respostas aqui, ó, né? Todas as alternativas que serviram como respostas no vestibular anterior. Eu vou fazer aqui um exercício que o computador, na verdade, vai fazer para mim, só para eu poder provar para vocês aqui, tá? Eu vou abrir aqui um arquivo do Word e vou pedir para ele contar quantas letras A, quantas B e quantas C nós tivemos no gabarito do ano passado. Então isso aqui é só para a gente ganhar tempo. Então eu vou colocar aqui, ó, localizar. O computador vai contar para mim quantas letras A tem aqui nessa folha. Ela tem 17. A. B tem 17 também. C tem 19. Bom, vamos marcar isso por enquanto para eu não errar. Então, ó, quando você olha o gabarito oficial, tinha 17A, 17B, tinha 19C. Vamos ver quantas letras D tinha? Tinha 19D e tinha 18E, tá? Então veja aqui, ó, tinha 19D e 18E. Esse aqui foi o gabarito oficial, final, depois que o vestibular terminou. Resumindo, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Se você já tinha marcado 10 letras D e depois no gabarito final você constatou que tinha 19, supondo que você acertou essas 10 que você fez, quantas você vai acertar no chute depois dessas 20 que você chutou? Você vai acertar 9 no chute, entendeu? Por isso que é bom no segundo domingo você estabelecer um chute colocado. Aqui é um exemplo, tá, gente? Não se esqueça que é só um exemplo, é um cenário hipotético. Mas que quando a gente usa, ele é bastante funcional, ele serve, tá? Vocês entenderam o que significa aqui no segundo domingo adotar o chute colocado para as questões que você não vai tentar fazer? Entenderam essa ideia? Coloca aí para mim a resposta, se alguém tem alguma dúvida, se vocês entenderam, tá? Agora, você vai me perguntar assim, tá, Rogério, mas aí eu vou fazer só 70 questões? Sim, por que não fazer só 70 questões? Porque a ideia é, se você vai deixar um tempo para passar as respostas no gabarito, né? Suponha que você deixa aqui 30 minutos para passar as respostas no gabarito, tá certo? Depois que você fizer no gabarito final, tá? Esse domingo, ele é um domingo cuja prova demora quanto tempo, por exemplo? Né? Vamos dar uma olhada? Eu não lembro agora de cor, mas se a gente abre aqui um caderno de prova,
a gente vai ver na capa da prova quanto tempo ela tem para ser resolvida, né? Então, deixa eu ver, nesse dia, quanto tempo que nós temos? 5 horas, tá? Se são 5 horas de prova, e se você fez aquela história de fazer as classificações, eu vou chutar bem alto, tá? Mas bem alto mesmo. Suponha que você, ao longo da prova, usou 20 minutos da prova para fazer triagens, que foi as triagens tanto para as ciências da natureza quanto para a matemática, que foi aquela classificação entre fácil, média e difícil. Ou seja, aqui eu tenho 50 minutos para fazer triagem e 50 minutos para fazer gabarito. Quanto tempo sobra para você resolver questões de fato? Então vai sobrar 4 horas e 10 minutos, né? 4 horas daria 240, com mais 10 minutos daria 250 minutos para a resolução de questões, tá certo? Veja, se eu pego esse número de minutos, que é 250, e tentasse dividir por 70 questões, que foram as que de fato eu estou planejando fazer, e não o total de 90 que a prova me propõe, quanto vai dar o tempo médio por questão? 250 minutos que eu vou tentar distribuir ao longo de 70 questões, o meu tempo médio vai dar quase 4 minutos. Ele vai dar aproximadamente 3,6 minutos por questão, ou seja, eu aumento o meu tempo médio de resolução para cada questão que eu estou fazendo, entende? Então eu consigo fazer a questão com um pouco mais de folga. Porque se você fizesse, olha o que aconteceria, vamos fazer aqui um teste. Se você tivesse 250 minutos, mas que você tentasse fazer as 90 questões, quanto que dá isso aqui na divisão? 250 por 90 e não por 70. Concorda que o tempo ia ser menor? Né? Então, se eu fizesse 250 minutos para tentar fazer as 90, tentar tudo de tudo, olha para quanto cai. Cai para 2,8 minutos. Então você fica com um tempo médio menor, consequentemente você fica fazendo com menos atenção, com mais nervosismo, entendeu? Então isso daqui você pode evitar, uma vez que você já sabe que não vai conseguir fazer tudo de tudo. A pergunta que eu costumo fazer para vocês, e aí vocês podem pensar agora também, né, é o seguinte: suponha que até para eu fazer essa pergunta para vocês, eu vou parar de compartilhar a minha tela e eu vou me voltar aqui para vocês e vocês podem pensar aqui comigo. Suponha que eu sou aqui o fiscal da prova nesse dia. Aí eu entrego para vocês o caderno de prova e falo assim, olha, por exemplo, Isabela, pega aqui o caderno de prova de Ciências da Natureza e Matemática, eu sou o dono aqui da prova, o avaliador, eu sou aqui o responsável, você pode pegar esse caderno de prova e levar para sua casa. Aí você resolve. Você não pode usar consulta nenhuma. Você não pode olhar no celular, não pode perguntar para ninguém e nem pegar uma apostila, nem nada, nenhum livro para fazer consulta. Mas você pode fazer no tempo que você precisar, até você se sentir satisfeita, né? Chegar no seu máximo, tá certo? Aí quando você terminar, você volta aqui, eu vou estar te esperando e você me devolve aqui o seu gabarito pronto. Quanto tempo, Isabela, você acharia que você demoraria para poder levar a prova de volta para o responsável? Escreve aí para mim. Até você se sentir satisfeita, falar assim, agora eu fiz as questões de matemática e de ciências da natureza. Né? Estou com o tempo ilimitado, eu posso demorar quanto eu precisar. Quanto tempo vocês achariam que vocês demorariam para fazer, entende? Essa é a pergunta que eu tenho para vocês. Vocês têm noção de quanto tempo vocês demorariam se vocês pudessem fazer a prova com o tempo ilimitado? Essa prova do segundo domingo, né? Umas 2 horas a mais, pelo menos. Então, por que eu estou falando isso, Isabela? Porque concorda comigo que se você sabe que se você pudesse fazer a prova com o tempo ilimitado, você necessariamente levaria muito mais tempo do que a prova tem. Então, você já sabe que não vai dar tempo de fazer. A Alicia disse uma tarde inteira. Então, você já sabe que não vai dar tempo de fazer tudo, de tudo. E por que você vai na intenção de tentar fazer tudo? Você já sabe que não vai dar.
Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que planejar e fazer uma quantidade menor. Só que quando você faz uma quantidade menor, você tem que, antes de fazer, você tem que fazer uma triagem. Não dá para você fazer assim aleatoriamente, confiando na sua sorte. Não é melhor você dar uma olhada primeiro por cima e verificar o que pode ser fácil, o que pode ser médio e o que pode ser difícil, de grau de dificuldade? Porque aí você faz uma peneirada, né, já, inicial, tá bom? Aí você pode estar pensando assim, poxa, o Rogério falou um monte de coisa aqui sobre o segundo domingo, né? Que é essa prova. Sabe por quê, gente? Porque ela é a prova mais delicada do ponto de vista de resolução. Essa aqui é a prova mais estratégica e a prova do primeiro domingo, ela é mais assim, essa prova aqui ela tende a cansar bastante a do primeiro domingo porque ela exige muita leitura, tá? Então lembre-se que aqui só tem que tomar esse cuidado, né? Tomar cuidado com o cansaço, né? Nesse domingo essa prova tem muita leitura, tem muitos textos, tá? Tem muita interpretação, né? Então você tem que ler, tomar decisões rápidas, fazer o seu protocolo de resolução acontecer, rodar a prova, tá certo? Bom, para a gente ir mais para a parte final da aula, eu queria dar um exemplo prático disso que eu expliquei para vocês, de como funciona uma boa resolução de prova do Enem. No ano passado, e assim como acontece todo ano, eu faço orientações individualizadas. E eu peguei aqui um exemplo de uma aluna que eu orientei o ano passado e que a gente construiu juntos o planejamento de prova para o Enem, tá? Eu e a minha aluna que foi orientada, tá? Então eu queria mostrar para vocês como foi no caso dela. Eu não estou dizendo com isso que eu quero que vocês façam igual. Só estou querendo dar como exemplo, tá certo, gente? É só um exemplo. Você pode construir o seu, tá? Então veja, aqui está assim, ó, nessa tabela, Enem primeiro domingo. O que essa moça, naquela situação, escolheu para a prova dela? Então ela fez assim, ó, primeiro domingo, dentro da primeira hora, ela resolveu fazer, desculpa aqui, gente, que tem deve ter um errinho aqui da minha parte, mas não tem problema, é só com relação aqui deixa eu fazer aqui uma correção, senão vai ficar estranho para vocês, vocês não vão entender. Deixa eu só corrigir aqui rapidão, peraí. Nem eu tinha visto que estava com esse erro aqui, tá? Mas não tem problema. Aqui eu vou fazer assim, ó. Porque aí a gente consegue ver juntos aqui, ó, o que eu estou propondo. Vamos ver aqui se vai dar certo. É isso mesmo, ó. É mais ou menos, tá? Só para vocês entenderem aqui como é que funciona. Aqui, gente, é o seguinte, a intenção é você ter um planejamento. Ah, boa pergunta, eu vou comentar isso com vocês também, tá? Então é o seguinte, ó, o que essa moça fez dentro do começo da prova, tá? Dentro da primeira hora, ela decidiu fazer as 5 questões que ela sabia que eram de inglês, isso no primeiro domingo. Ela decidiu fazer as questões de inglês logo de cara, porque acho que a professora de inglês normalmente aconselha isso para vocês, se ela quis fazer. E como ela sabia que ela usa mais ou menos uns 2 minutos em média para fazer cada questão, isso dá um total de 10 minutos, não é verdade? Ela acha que ela usa mais ou menos 1 hora para fazer o rascunho da redação. Então ela logo de cara, depois de ter feito as questões de inglês, ela fazia o rascunho da redação. Ou seja, a primeira hora de prova dela fica basicamente em função do inglês, não é verdade? E do rascunho da redação. Então, mais ou menos em 1 hora e 10, né? Mais ou menos isso que seria a primeira hora de prova, ela sabe que a missão dela é cumprir as questões de inglês e o rascunho da redação. Na segunda hora de prova, o que ela tinha que fazer?
ela tinha que tentar fazer daquelas que ela classificou. Na verdade, aqui ela não vai ter a classificação, por quê? Porque é a prova que ela vai tentar fazer tudo de tudo, ou o máximo que der, tá certo? Então, nesse dia, ela tenta fazer dentro da segunda hora umas 16 questões de língua portuguesa, porque isso vai acumular mais um tempo, porque ela acha que ela leva mais ou menos uns 3 minutos para fazer cada questão de português, pensando naquele método de triagem, tá? Desculpa, de triagem não, desculpa, aquele método de protocolo de resolução de questões qualitativas, aquele que faz você rodar a prova, tá? Então aí isso daqui acumularia mais uma hora e aí ela teria mais o fechamento da segunda hora de prova, tá? Depois, na terceira hora, ela continuaria com questões de português. Quantas agora? Ela tentaria aqui mais 14, tá? E ela, com base nisso, depois teria mais um tempo aqui, que daria 40 minutos de prova, e ela tentaria começar a passar a redação a limpo, ó, tá? Ela tenta passar a redação a limpo. E aí ela acha que ela consegue fazer isso no total em meia hora. Dentro da terceira hora, ela usa mais um tempo. E aí, na quarta hora, ela começa aqui, ela abre a quarta hora terminando de passar a redação a limpo. Veja que no total ela está considerando meia hora para passar a redação a limpo. E aí, dentro da quarta hora, ela já começa e faz as questões de ciências humanas. Quantas? Ela tenta fazer umas 20 questões dentro da quarta hora. E aí acumula mais 4 horas no total de prova. Ela abre a quinta hora tentando fazer mais umas 16 questões de ciências humanas, ou seja, no total ela está prevendo aqui uma tentativa já inicial de umas 36 questões de ciências humanas. E aí ela vai já aqui ó, acumulando o tempo de 4 horas e 40. Aí perceba, se ela fez, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui em cima. Se você soma 16 com 14, você teria uma tentativa de 30 questões da área de língua portuguesa, tá? Se você soma 20 com 16, ela optou por tentar fazer umas 36 questões de ciências humanas. Concorda que 30 com 36 vai dar 66, ainda tem questões que ela não teria feito, tá certo? Então ela planejou aqui deixar uns 20 minutos para tentar fazer as questões que ela não conseguiu. Dá uma olhada e tentar fazer um pouco mais dentro daquelas que sobraram, que no caso 30 com 36 para 90 vai dar quanto? Vai dar 24 questões, né? Então veja, ela está tentando aqui, ó, ela não fez triagem, mas ela vai tentar fazer o melhor que ela puder. Ela vai tentar fazer umas 30 de português e umas 36 de ciências humanas. Ela planejou assim, você pode planejar diferente. E a Isa, respondendo o que você me perguntou, ela vai deixar no final de tudo meia hora para passar no gabarito, tá vendo? E aí com isso ela vai acumular o tempo de prova nesse dia que era 5 horas e meia. Agora eu pergunto para vocês, isso continua quando a gente está pensando em Enem? O tempo do primeiro domingo que está previsto é para 5 horas e meia ou isso mudou? Deixa eu pegar aqui que eu não me lembro agora, no primeiro domingo. Em 2019, como é que foi isso, o primeiro domingo? Foi também 5 horas e meia ou foi 6 horas? Eu não lembro de como que foi isso. Porque se for mais tempo, aí a gente pode replanejar isso aqui, né? Como exemplo, entendeu? Deixa eu verificar aqui, ó. Nesse primeiro domingo foi 5 horas e 30 minutos mesmo, tá? Então seria uma coisa coerente o que ela pensou aqui. Aí a Isa me perguntou assim, professor, você acha melhor passar as respostas para o gabarito durante a prova ou quando acabar? Isa, eu acho assim, ó. Ou você passa por blocos, o que que é isso? Por exemplo, ó, você fez ela aqui, ó, ela não optou por fazer essas 30 aqui de português entre a segunda e a terceira hora, aí você vem aqui e passa no gabarito, se você quiser esse bloco que você fez aqui, ó, depois de ter terminado. E aí depois, se terminou de passar a redação a limpo, fez essas de ciências humanas, que totalizaram 36, aí você vem aqui e passa esse bloco depois de novo no gabarito. E aí depois aquelas que você não fez, aí você dá uma olhada, tenta fazer mais um pouco, faz um chute colocado aqui e termina também de passar no gabarito. Aí eu acho que vale a pena. Ou se você não faz isso de passar por blocos,
você deixa tudo para passar no final, contanto que você esteja atento ao relógio. Entendeu, Isabela, o que eu acho? A única coisa que eu não acho produtiva é você ficar questão por questão passando no gabarito, porque isso daí envolveria um movimento de caderno de prova, ficar mexendo para lá e para cá, entendeu? O caderno de prova e a folha de respostas, de tal maneira que você perde muito tempo no manuseio da prova e da folha de gabarito, entendeu? Então a minha resposta para você é: no que se refere ao gabarito, ou você passa por blocos as questões, né? Ou você. O que eu vou falar aqui serve para os 2 domingos, tá? Do Enem. Eu acho isso. No que se refere ao gabarito, passar as respostas por blocos. Entenda blocos assim como uma seção de questões que você resolveu, uma quantidade boa, e aí você vai lá e passa aquela quantidade, ou tudo ao final. Eu não acho que compense. É claro, eu estou considerando que você está controlando o tempo. Não adianta fazer isso aqui sem controle do tempo, tá certo? Então, eu estou entendendo que isso é mais produtivo do que você ficar mexendo demais o arquivo de prova para lá e para cá, o papel, entendeu? Eu acho que não compensa, tá? E para a gente terminar a aula rapidamente agora, eu vou colocar aqui um exemplo de organização para o segundo domingo. Então veja, ó, no segundo domingo, o que eu sugeri para essa aluna, né? Ela fez assim, ó. Deixa eu ver se aqui eu estou mostrando tudo. Tô. Essa moça, ela fez assim, ó, no segundo domingo. Ela estabeleceu isso, ó. Ela pegou e fez, como eu disse para vocês, uma triagem para as questões de matemática. Veja que é tão rápido que ela selecionou só 5 minutos para a triagem. Foi bem menos do que eu coloquei para vocês ali como sugestão, né? De imaginar um total de 20 minutos, né? Na verdade, essa moça ela planejou com um total de triagem 5 para matemática e 5 para ciência da natureza, tá? Mas veja, ela faz a triagem, aí depois ela começa a resolver as fáceis e as médias, ó. E ela vai com isso tentar resolver entre fáceis e médias de matemática, porque ela quis começar por matemática. Se você somar 14 com 15, deu 29, com 7, 36. Ela aqui está tentando chutar 9 questões de matemática. Aí depois que ela faz o que ela consegue de matemática, ela faz a triagem para fazer ciências da natureza. Aí ela faz as fáceis e as médias de ciências da natureza, totalizando aqui 38. Então ela está tentando chutar umas 7 de ciências da natureza. Aí ela vai fazer o gabarito ao mesmo tempo que ela contabiliza as alternativas para fazer aquele chute colocado, tá certo? Então aqui eu poderia colocar aqui no final de tudo, né, o chute colocado, tá? Aqui eu posso escrever assim, ó, chute colocado. Que aí você também entende porque eu expliquei para você o que chama isso, tá? E aí ela termina a prova nesse dia. Então veja, esse planejamento está considerando a ideia da triagem antes da própria resolução de cada sessão da prova? Sim, triagem e depois resolução. No final eu faço o chute colocado? Sim, tá? Então eu tento fazer um número de questões um pouco menor para ter um tempo médio de resolução um pouco maior, tá? Senão fica inviável fazer a prova, tá certo? Então isso aqui é o que eu aconselho para vocês no que se refere ao Enem. Né? Veja que tem uma diferença significativa entre o procedimento de resolução do primeiro domingo e do segundo domingo, porque o segundo domingo ele exige uma triagem. Pense na ideia de triagem para o segundo domingo. Isso daqui eu acho essencial. Se você não fizer, eu acho que você sofre muito ao longo da prova tentando fazer ela na sequência, porque você, como eu disse, isso aqui não é prova de escola, entendeu? Não dá para fazer tudo de tudo, especialmente no segundo domingo, tá bom? Gente, eu agradeço aqui a participação de vocês. Alguém tem mais alguma pergunta? Mas o que eu acho que é essencial dizer sobre o Enem enquanto estrutura de planejamento de prova é isso. Tá bom?
Então eu agradeço, fiquem com Deus, muito obrigado, tá? Bom final de semana, a gente se fala na semana que vem. Aí eu vejo, se for possível, na semana que vem mesmo, a gente pode ver, se for o caso, a gente já fala da UEL, ou numa semana bem próxima que a gente já começa a falar da UEL, tá bom? Até mais, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Bom final de semana para vocês também. Tchau, tchau.